Lito. Estenda suas mãos, queridos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai de glória, em nome do seu Filho amado Jesus, aqui está seu servo, o pastor Saulo. E nós te agradecemos pela vida dele, pela vida de sua família, pelo estudo, Pai, que ele tem nos trazido, Pai. Tem sido de grande bênção para as nossas vidas. O aprendizado da tua palavra é muito bom, Senhor. Pai querido, abençoe o pastor Saulo nessa noite, Pai, para que ele possa, Senhor, nos abençoar através da tua palavra, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa falar através dele em nossos corações essa noite. Pois é no nome santo, amado e precioso de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. 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 Nós todos. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início a mais um estudo, né, da palavra de Deus. Eu quero já convidar, né? Está aí o tema, né? A soteriologia bíblica para o tempo da graça, né? Nós já falamos, já introduzimos, né, essa questão, conhecemos as visões. Entramos um pouquinho na aula passada, falamos sobre o pelagianismo e entramos um pouquinho no calvinismo. Hoje nós vamos dar continuidade no calvinismo e falar também do arminianismo. Amém? Então, 2 Pedro 3,18. Quero convidar os amados já a abrir aí as suas Bíblias, né? Se bem que vai estar aqui também. Hoje eu acabei por esquecer o meu laserzinho, mas vamos sem ele hoje. Amém? Deixa eu deixar então desse lado. Aí, amém. Deus abençoe. Diz assim então a palavra do Senhor em 2 Pedro 3,18. A versão que eu estou aqui é a mesma que está aqui, ó. É a Almeida Revista e Atualizada, que é a mesma da minha aqui. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então tá. Na lição passada vimos e refutamos ou desmentimos, né, como é o significado da palavra refutar, né, as bases do pelagianismo. Começamos a lançar e refutar textos considerados como base no calvinismo, e hoje daremos continuidade e lançaremos e refutaremos mais 2 textos considerados como base do calvinismo, e o mesmo faremos com a visão do arminianismo, né? Vamos lá então. Então aqui, calvinismo, parte 2, né? O primeiro texto que nós vamos tratar aqui, nessa continuidade que nós vamos dar, né? Que seria o terceiro texto, na verdade, né? Que são, eu estou tratando mais os textos emblemáticos, aqueles que geralmente as pessoas ficam assim, e agora? Né? Então, é deles que eu estou falando. Esse texto ele nos diz assim, é o texto de Atos 13:14. 13:48, 14 não. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida
eterna. Bom, nesse texto, a soteriologia calvinista, então, vai lançar suas bases na predestinação, na eleição incondicional, né? Alguns calvinistas, não todos, vão ousar numa explicação desse texto, até substituir a palavra destinado, né, por predestinado, certo? Mas há um equívoco aí, bem grande, né? Esse texto, para uma melhor compreensão dele, é indispensável o conhecimento, fazer a exegese, né, a hermenêutica do contexto linguístico. Então é necessário conhecer o original, né? O contexto histórico e o contexto textual, que é o que está na Bíblia, certo? E fazendo essa análise, partindo para o linguístico, nós temos a palavra grega aqui, ali a transliteração é aquela palavra em amarelo ali, teta, a transliteração seria tetagiminoi, é o que estaria escrito ali, certo? Mas a fonética, a forma de pronunciar corretamente é tetagimene, é essa palavra grega usada aí. Essa palavra era uma variante da palavra grega também tasso, né? Ela não era uma palavra de cunho religioso, é uma palavra de cunho militar. A tradução dela é histórico, então agora nós vamos partir para a história, né? Dentro do contexto histórico, descobrimos então que essa palavra, ela não tinha cunho religioso, mas sim militar. E ela possuía as seguintes traduções: organizar, colocar em ordem. Quem tem alguma tradução aqui que esse texto fala assim: e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna? Alguém tem essa tradução? Alguém não? Ninguém? Atos 13, 48. Que nós seguimos uma versão que fala destinado, né? Mas existe uma versão que fala ordenado. Tem alguém aí que tem essa tradução? Olha lá, a irmã Rose, mais um. Aqui tem uma outra palavra, designados, né? Então, seguindo aqui. Então, organizar, colocar em ordem, colocar em sequência, dar destino de local, né, no sentido de local, né? Então, essa palavra é utilizada na organização dos pelotões, como primeira infantaria, segunda infantaria, terceira infantaria, né? Ou a posição em que cada soldado ficaria em cada pelotão. Por exemplo, ele chegava ali, ó, tetagmene, aqui, então você vai ficar aqui, nessa posição. Certo? Agora vamos analisar o contexto textual. Agora eu quero que vocês põem o próximo texto aí. Isso, olha lá. Vamos seguir aqui. Para uma melhor compreensão, não estou fugindo do original. Ao invés de nós colocarmos aqui a palavra sido destinado, como estava no texto anterior, então o grego me permite essa tradução aqui: estavam na sequência. Olha como que vai dar sentido o texto. Mas depois você lê como está aí você, entendendo o sentido, você vai entender o que realmente o texto está dizendo, mesmo na tradução que nós temos. Olha lá. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando,
contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fala assim comigo, em primeiro lugar. Então, o primeiro da fila, certo? Se você ler o livro de Romanos, você vai ver Paulo usar muito a expressão primeiro do judeu, depois do grego. Quem já leu Romanos e viu isso aí? Então é comum, primeiro do judeu, depois do grego. Então, convinha que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. A vós outros quem? Os judeus. Segue. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indigno da vida eterna, eis aí que nos voltemo-nos, ou seja, o segundo lugar, para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Segue. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam, né? Aquele avião ali não cabia, tá? Que estavam na sequência para a vida eterna. Entendeu o que o Lucas estava querendo dizer aí? Quem que foi que creu? Quem é que estava na sequência para a vida eterna? Primeiro os judeus, depois os... Então eles estavam dizendo nada mais nada menos, olha, aqueles que agora estavam na ordem, na sequência para a vida eterna, se alegraram e creram. É isso que o texto está dizendo. E não que eles tinham sido predestinados a serem salvos. Certo? Que aqueles homens que aceitaram a Jesus haviam sido predestinados, mas sim que todos os gentios agora estavam na sequência. Cristo tinha abrido a porta da graça aos gentios. Entende? O segundo aí. Texto. Vamos ao segundo texto. Pode passar. Isso. 2 Tessalonicenses 2,13. Esse aqui, às vezes, tem gente que dá nó no cérebro. Olha o que diz. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ah, mas aí, pastor, agora, aí está dizendo bem claro. Vos escolheu para a salvação, desde o princípio. Em um olhar bem superficial, parece que o calvinismo encontrou aí uma evidência bastante contundente para a sua soteriologia, né, da eleição incondicional. Mas, ao nos aprofundar, descobriremos que não. Que não passa de uma péssima exegese e em uma simples análise contextual, entenderemos o sentido do texto. Nesse texto você não precisa conhecer o original, nada. Basta você ler o que vem antes. E olha o que vem antes. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Passa. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que
perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Segue. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Acho que tem mais um texto, né? Passa. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Bom, vamos lá. Olha o pano de fundo desse texto. Paulo começa a falar, está havendo uma preocupação em Tessalônica. Alguns já julgavam que o dia do Senhor havia chegado. Qual é a diferença do dia do Senhor para o arrebatamento? O arrebatamento, Cristo não vai descer até a terra, Ele vai nos encontrar certo? O dia do Senhor é o dia da vingança, é quando Ele vai vir, de fato, até essa terra, para julgar os homens. Pelo menos assim entendemos, certo? E aí Paulo começa a explicar, olha, não será assim não, gente. Calma. Primeiro vai vir a apostasia, e enquanto não for afastado aquele que o detém, ou seja, que detém o iníquo de se manifestar, quem é que vai ser afastado? Não é a igreja? Não é o Espírito Santo? Que nós entendemos assim? Então, enquanto não for afastado aquele que o detém, ele então será revelado, depois ele ser afastado. Certo? E aí ele começa a descrever como será esse dia. Será terrível. Será de guerra, porque Deus destruirá, matará ele com o sopro da sua boca. Vai falar de guerras que vai acontecer. Serão dias tribulosos. E aí ele fala, mas vocês não precisam se preocupar. Porque Deus já vos escolheu, ou seja, Deus escolheu a igreja, de modo geral, desde o princípio, para ser salvo desse dia. O que Paulo está querendo dizer, olha, vocês não vão passar por isso. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Através do quê? Da fé e da santificação. Quem crê e se santifica, verá a Deus. Não é isso que o Hebreus vai falar, sem santificação ninguém verá. Então não foi por uma eleição para a salvação, mas Paulo está falando do quê? Aquela igreja, ele estava tranquilizando aquela igreja dizendo, olha, nós igreja fomos salvos desse dia. Tanto que antes ele fala, até que seja afastado, quando for afastado aquele que o detém, então será revelado o iníquo. Mas vocês fiquem tranquilos, vocês estão salvos desse dia, vocês não participarão. É isso que ele está dizendo. E vai ficar mais claro isso na próxima lição. Porque você vai entender que a graça é para os gentios. Veio para os judeus também? Veio, mas para um número limitado. Na próxima lição vocês vão entender isso. Então, quando fechar a porta da graça, ou seja, se findar o tempo dos gentios, a igreja sobe e o pau quebra aqui embaixo. Entendeu? É isso que esse texto está retratando. E não de eleição, de predestinação. Próximo. Depois de... Bom, eu já expliquei isso, então pode passar.
bom ressaltar aí. Então, até frisei ali, ó, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, né? Isso, pode passar. Eu já expliquei isso, então. Bom, esse aí sim. Este texto está apenas declarando o óbvio, que a igreja de Deus, da qual eles também faziam parte, fora escolhida desde o princípio para a salvação através da fé e da santificação, para não participar daqueles eventos futuros que certamente hão de acontecer. Está muito alto o meu microfone? Bom, vamos lá. Arminianismo. Talvez você pense, você é arminiano. Deixa eu falar, quando eu comecei na fé, eu era calvinista de carteirinha. Tinha até carteira assinada no calvinismo. Depois eu mudei e virei arminiano, de carteirinha também. Mas aí eu pensei, poxa, os arminianos têm prova para ser arminiano, os calvinistas têm prova para ser calvinista. Peraí, tem coisa errada. A Bíblia não pode apoiar duas visões distintas. Então, hoje eu não sou nenhum nem outro. Hoje eu sou cristão e tenho só a Bíblia como regra de fé e prática, né? Então, arminianismo. Dois são os textos arminianos que são necessário refutarmos as suas interpretações. Em primeiro lugar, vamos tratar o de 1 Pedro 1:2. Esse texto, ele é o chavão para o arminianismo, né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vos sejam multiplicadas. Bom, vamos lá. A partir da próxima lição vai ficar bem mais claro esse texto aqui também. Por quê? Você vai ver que Pedro vai falar assim, eleitos, o verso 1 vai dizer assim, Pedro, né, assim, aos eleitos da dispersão, ou algumas traduções vai falar assim, diáspora e forasteiros. Quando Paulo usa o termo eleito, ele está se referindo a um grupo exclusivo, que são os judeus. Eles foram salvos através de uma eleição, certo? Eles foram eleitos, os que foram salvos foram eleitos para não receber o espírito de entorpecimento, para que não ficassem cegos seus olhos, nem surdos seus ouvidos. Então Deus selecionou um número determinado de judeus no tempo da graça, para esse período, certo? Então poucos judeus se salvarão nesse período, muito mais os gentios, e aí vai ficar explícito na próxima lição. Então aqui, mas o mais importante agora é saber que, embora a soteriologia arminiana vá dizer que somos eleitos para a salvação conforme a presciência de Deus, lançando mão deste verso como base, não é este o tema abordado neste verso, mas o tema abordado nesse texto é de judeus que se converteram a Cristo e pela presciência de Deus foram escolhidos em santificação para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Aqui era para estar entre parênteses, porque eu ia explicar algo, mas não ficou. Aí ficou parecendo uma afirmação, mas não é. Então, ou seja, aqui, quando Pedro fala aspersão do sangue de Cristo, pode ser que ele esteja falando daqueles judeus que participaram do crucifica-o, e depois se converteram, porque depois você vai ver Pedro, se eu não me engano, em Atos capítulo 4,
dizer assim, ó: agora sei que fizestes por ignorância, mas arrependam-se, né? Então Pedro vai falar: olha, eu sei que vocês crucificaram ele, mas vocês fizeram isso por ignorância, vocês não estavam compreendendo, e era necessário, né? Mas também pode ser apenas uma figura de linguagem para a pregação do evangelho. Ou seja, quando você asperge algo, você espalha, não é? Então, o fato de espalhar o evangelho, né? Então esse grupo, então quando ele fala assim, aos eleitos, vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus. Deus já sabia que vocês teriam que ser salvos, que vocês teriam que participar da aspersão, né? Dar continuidade à pregação do evangelho iniciado por Jesus. Aqui entra a presciência de Deus, né? E a presciência de Deus e a eleição deles não era para a salvação mediante a presciência, mas para a obediência. Deus já sabia que eles obedeceriam e que eles participariam dessa aspersão. Então eles foram escolhidos para isso, né? O segundo texto, e esse texto, ele é um texto bem emblemático. Porque hoje o arminianismo moderno, ele defende o quê? A perca do direito da salvação. Certo? Então se você pecar, por exemplo, um exemplo, tem uma determinada denominação aí, não vou falar o nome que é falta de ética, mas vocês vão entender de quem eu estou falando. Que, por exemplo, se a pessoa adulterar, é pecado de morte, ela perdeu o direito da salvação. E eles usam esse texto, certo? E muitos arminianos vão falar: olha, pecou, você perdeu o direito da salvação. Alguns vão falar assim: é um pecado, qual é a palavra que eles usam? Específico, que é a apostasia. Se você negar, blasfemar o nome de Deus, você perdeu o direito da salvação. Hebreus 6, o verso 4 e 6 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia, ou seja, zombaria. Essa palavra ignomia é zombaria, ou vitupério, algumas traduções vai trazer, né? Mas e agora? Esse texto está dizendo que se caiu, é impossível renovar para o arrependimento. Bom, para entender esse texto, nós precisamos voltar no capítulo 5. Olha, voltar lá para o capítulo 5. Aqui os arminianos vão lançar base da doutrina da perca do direito da salvação, né? Porém, não é este o tema abordado pelo texto, mas outro tema muito mais delicado, e que encontramos em algumas seitas. Talvez o que eu vou falar aqui, vocês vão... aquela igreja faz isso. Vocês vai linkar na hora. Se olharmos o contexto desse texto, começando pelo capítulo anterior, entenderemos o que o escritor da carta estava querendo nos ensinar, né, aqui. Mas, para facilitar essa compreensão, você primeiro precisa saber para quem esta epístola fora escrita, né? E
a própria epístola nos sugere que esta epístola fora escrita para os sacerdotes judeus, né? Haja vista então aqui, deixa eu explicar isso. O termo hebreu, a palavra hebreu, significa falador de hebraico. É o primeiro nome com que os judeus foram conhecidos. Foi o primeiro. Devido à sua língua. Olha o que diz Gênesis 39. Passa lá, põe o texto de Gênesis. Isso, ó, Gênesis 39, 17. Então lhes falou, segundo a mesma palavra, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Está falando de José. O servo hebreu, ou seja, o servo falador de hebraico. Entende? Durante o cativeiro babilônico, persa, os judeus que foram morrendo ali, foram nascendo outros, e como eles se comunicavam numa língua similar, parecida, igual o nosso português e o português europeu, né, o de Portugal. É muito parecido, porém tem umas diferenças, né? Que você talvez ache que está entendendo e você não está, né? Por exemplo, se o português chegar assim para você falar, entra na bicha, o que você vai entender? Tá me xingando, né? Mas ele está falando, entra na fila. Bicha em português europeu é fila. Isso que vocês entenderam é paneleiro lá. E aqui é uma profissão. Entende? Então tem as suas diferenças. E os judeus que foram nascendo ali, já não falavam mais o hebraico. Se falava o aramaico. Até os dias de Jesus, só se falava aramaico. Os únicos que detinham o conhecimento do hebraico, e por isso ela não morreu, eram os sacerdotes. Tanto que houve a necessidade lá com Esdra, de traduzir para o aramaico o Antigo Testamento, para eles entenderem. Veja o que diz Neemias 8:8. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo. E davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Porque o povo pegava o aramaico, embora fosse o mesmo alfabeto, as mesmas letras, né, as mesmas, na verdade, consoantes que só havia, né? Você pegar o alfabeto aramaico, o alfabeto hebraico, você não distingue qual é qual. É o mesmo. Certo? Mas existia, por exemplo, no singular Deus, no singular em hebraico é Eli. No aramaico, Elá. E no árabe, só que o árabe mudou o alfabeto. Eles mudaram a escrita, mas é a mesma língua. Alá. Eli, Elá, Alá. Deus, em português. Certo? Aí vem Elohim, que é já no sentido plural. Elohino, né? E então, para que eles entendessem o que estava ali, foi necessária a tradução para o aramaico. Certo? Os judeus só voltaram a falar a sua língua hebraico, acredita-se nisso, só a partir do ano 1948, quando eles voltaram, que foi criado o novo Estado de Israel, até foi com o voto de Minerva de um brasileiro. Quem que foi mesmo, pastor Fernando? Hã? Foi um brasileiro que deu o voto que permitiu. Isso, pastorzão, isso aí. Oswaldo Aranha. Ele que deu o voto que permitiu que Israel voltasse à sua terra. Não na sua totalidade, mas criou-se um pedaço ali. E a partir daí eles voltaram a utilizar o hebraico novamente. Certo? E então, nos dias de Paulo, de João, de Jesus, era o aramaico. Então o termo hebreu, aos hebreus, quem era que falava hebraico? Os sacerdotes. E olha o detalhe curioso, quando você lê a carta de Hebreus, só fala de serviço sacerdotal, não é?
E é exatamente isso que o escritor está explicando no capítulo 5. Ele está diferenciando o sacerdócio de Cristo do sacerdócio judaico. No capítulo 5. E aí ele entra no verso de número 11. Pode pôr aí o texto de Hebreus. Depois de explicar, ele vai falar assim no verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, quando já devia ser mestre, ou seja, vocês já deviam estar ensinando, atendendo ao tempo decorrido, que vocês são crentes, né? Tende novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Eram sacerdotes que haviam se convertido, né, ao cristianismo. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pode passar mais um aí, vamos ver. Aí o capítulo 6, verso 1, nós vamos começar a entender o que estava acontecendo nessa igreja. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, aquela doutrina inicial, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Segue. Isso faremos. No original vai falar assim, desde que Deus permita, né? Se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram... Eu vou parar por aqui. Que nós já lemos esse texto. Olha o que estava acontecendo com aqueles irmãos. E aí vocês agora vão linkar o que eu vou falar aqui. O irmão pecava, caía, ele era renovado ao arrependimento. Aí fala, mas é normal. Mas não é o arrependimento aquele, poxa Senhor, eu pequei, me perdoa. Não. Eles eram obrigados a aceitar Jesus novamente, a passar pelo batismo, ao discipulado, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, tudo isso novamente. E eram pessoas que já tinham passado por isso. Vocês já linkaram algumas igrejas que fazem isso, o rebatismo? Aí o escritor vai falar assim, olha, aqueles que já provaram, que aí ele vai falar assim, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. Você já aceitou Jesus alguma vez? Você foi iluminado, você já provou do dom celestial e se tornou participante do Espírito Santo. Você já provou da boa palavra de Deus, você já provou dos poderes do mundo vindouro. Mas se você caiu, é impossível te renovar para esse arrependimento de aceitar Jesus de novo, passar tudo isso de novo. Você sabe o que é? A única coisa que é necessário nesse caso? 1 João, passa o próximo texto. Volta. Não, vai mais um. Eu até grifei aí para os irmãos entenderem. Mais um. Isso, esse aqui, ó. 1 João 1, 8, 10 a 10. E eu colocaria o capítulo 2, verso 1. Se dissermos que não temos pecados nenhum, ou seja, a nós mesmos nos enganamos. Ou seja, se eu disser que a minha natureza não é pecaminosa, é isso que ele está querendo dizer. Eu estou enganando eu mesmo. E não há verdade
E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né, os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido, ou seja, que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ele falou assim, ó: mas se aceitarem Jesus de novo e batizardes novamente, foi isso que ele disse? Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Basta isso. Ah, mas ele desviou da igreja, mas ele se reconciliou. Ele não precisa mais batizar novamente. Ele não precisa passar por discipulado novamente. Porque ele já provou dessas coisas. Ele entende. E o cair é do homem, o levantar é de Deus. Entende? É isso que o texto está tratando. Ele não está tratando do arrependimento natural, mas sim daquele primeiro arrependimento lá, o metanoia. Entende? Então, quando eu obrigo um membro da igreja, você pecou, você brigou com a irmã, você tem que aceitar Jesus de novo, batizar de novo, eu estou expondo Jesus à zombaria, visto que eu estou precisando crucificar Ele novamente. Cristo já morreu, já foi crucificado, já ressuscitou, não precisa de novo. E aí é o que muitos fazem. Assim é fácil, então eu vou pecar, depois eu aceito Jesus de novo, batizo. Aí eu peco de novo, vou lá, aceito Jesus de novo, batizo. Vira zombaria, vira chacota. Entende? É esse o assunto. O que o texto está falando, olha, você não perde o direito da salvação. Você pode rejeitar, se você falar não quero mais, Deus não vai te obrigar a ir para o céu, vai? Deus vai obrigar alguém para o céu? Você pode rejeitar. Mas mesmo assim você não perdeu o direito dela. Se você voltar atrás, Ele está lá de braços abertos, te esperando. Você nunca vai perder o seu direito de ser salvo. Nunca. Você pode até um dia dar a louca e falar, não quero mais. E se você morrer assim, rejeitando, aí foi culpa de Deus? Foi sua, você que não quis. Mas você não perdeu o direito da sua salvação. E nunca vai perder o direito da sua salvação. Por isso é graça. Entende? A letargia daqueles irmãos em aprender gerava neles a necessidade de um novo aprendizado. Gerava a necessidade de aprender tudo desde o início. E aí então eles passam a aplicar esses rebatismos, ensinos, né? Que nós vemos em algumas religiões aí. Veja que no mesmo capítulo 6 de Hebreus, o verso 10, põe o verso 10 de Hebreus agora para mim. Olha o que o escritor vai falar. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Tá vendo aí? Se ele tivesse falado de impossibilidade de ser salvo, ele não faria. Ele está explicando, olha, não precisa renovar para batizar de novo, para aceitar Jesus novamente, batizar de novo, passar por discipulado, essas coisas. Não! Deus não é injusto, Ele não vai esquecer do vosso trabalho e do vosso amor. Basta pedir perdão. Basta se arrepender de fato. É interessante que a palavra metanoia para arrepender aí é mudança de pensamento. E no português, arrepender. O que é arrepender? Vamos lá, pender. Pender. Arrepender. Ou seja,
tornar a ficar de pé. É voltar à posição de origem. É dizer, não, eu não quero mais o pecado na minha vida. Eu me arrependo, Senhor, e peço perdão por ele. E aí, Deus apaga o seu pecado, o seu passado, e dele não mais se lembra. Ele só se lembra do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Disso ele lembra. Porque Deus não é aquele tipo de pessoa que, como nós, que tipo assim, olha, eu te perdoo, mas não passa na frente da minha casa. Nossa, que perdão, hein? Eu te perdoo, mas se eu estiver numa calçada, você passa na outra. Isso é perdão? Não é. Deus, ele apaga. Como diz uma letra, acho que é Marquinhos Góes, né? Que ele vai dizer: e apaga o seu passado, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Entende? Ele apaga o seu passado, ele te perdoa. Você não precisa aceitar Jesus de novo. Você não precisa batizar de novo. Só se arrepender. E é esse o tema do texto de Hebreus. É deste assunto que o texto está tratando. Da não exigência ao retorno ao primeiro arrependimento. E aplicações de rebatismo. Porque isso é impossível. Pois significa crucificar Cristo novamente. O texto não trata da perca do direito da salvação. Bom, conclusão. Do que estudamos até aqui, podemos perceber quão equivocadas são as interpretações feitas por alguns segmentos soteriológicos que estudamos. Conseguimos perceber que a fé que nos salva não é simplesmente um sentimento de fé, mas sim aquela fé que é operante, que nos faz viver em boas obras. E agora, na última lição, conheceremos a verdadeira soteriologia bíblica. Então não perca a próxima aula. Até lá. Eu só queria ressaltar, quando você até pode usar a palavra predestinação, desde que não seja com a interpretação calvinista, que diz que o homem foi predestinado desde a fundação do mundo a ser salvo. Deus predestinou quem ia ser salvo e quem não. Mas naquele sentido da interpretação que nós apresentamos, não há nada errado, certo? E eu estava estudando a respeito da fé, e eu descobri algo interessante. Nós falamos na aula passada e eu falei aqui na conclusão. Fé, no português, é algo abstrato. Se eu te pedir aqui, desenha a fé para mim, você vai conseguir desenhar? Por quê? Porque é abstrato. Certo? O hebraico não existe palavra abstrata, é tudo concreto. Certo? E aí eu descobri que a palavra emuná ou amém, que é o nosso amém, que é traduzido por fé, ele vai contar a história assim, é como se você tivesse dentro de um mar, e você está lutando ali há muito tempo com a água, e você já não tem mais força para continuar, e você sabe que a qualquer momento você vai afundar e morrer afogado, já está te dando cãibra de tudo quanto é lado. Então você vai morrer. E de repente, passa um tronco ou algo que está boiando. Então você vai lá e se agarra. Isso é emuná. É fé. É aquilo que você se agarra. É firmeza. Então é algo concreto. Isso era emuná.
você se agarrar a algo, é algo que te traz firmeza. Era traduzido por firmeza. Então, a palavra emuná ou amém no hebraico, ela é necessariamente através de obras. Você sabe que aquele tronco pode te salvar, mas se você não se agarrar, ou seja, se você não agir, você vai afundar e morrer. Então é necessário uma obra. Então necessariamente a palavra fé no hebraico, por isso Tiago vai falar: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Entende? E na próxima lição, agora nós vamos entrar na soteriologia bíblica. Nós já vimos as visões existentes. E você vai compreender como Deus decidiu trabalhar até aqui. Tá bom? Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que tudo isso contribuiu para o bem da tua igreja. O Senhor sabe qual era a necessidade naquele momento. O Senhor permitiu, tudo é permissão do Senhor. E nesses últimos dias o Senhor tem falado conosco, com a tua igreja, de modo geral. Que nós possamos compreender, ó Deus, a tua graça. Não para ficarmos dispersos, mas para que isso faça transbordar o nosso amor por ti. E que esse amor por ti nos leve a uma atitude de fé, para que o teu evangelho seja anunciado entre todas as nações, para que a tua palavra seja pregada em todos os lugares, porque a porta da graça ainda está aberta. E enquanto estiver aberta, Pai, nos ensina a amar as pessoas que estão aí fora, longe dos teus caminhos, para que possamos levar essa palavra de salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Marcelo?